Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a escola austríaca, muito pedida nas aulas anteriores aí, especialmente por causa das suas críticas ao marxismo. Mas inicialmente é importante a gente ressaltar que a crítica que eles fazem não é somente ao marxismo, mas também aos teóricos clássicos, como por exemplo a gente viu Adam Smith e David Ricardo. Nós vimos através desses teóricos, por exemplo, a ideia do valor-trabalho, que é refutado pela escola austríaca, né? O que é valor-trabalho? Vamos revisar aqui. Era aquela ideia de que o valor de uma mercadoria depende do trabalho socialmente necessário para produzi-la. Assim, se para produzir, por exemplo, uma mesa, 2 operários vão empregar 5 horas, então o trabalho poderá ser trocado no mercado com qualquer outra mercadoria produzida também em 5 horas. Então é mais ou menos essa que era a ideia má. E a gente viu também em Marx que ele vai assumir essa ideia do valor-trabalho como base da sua construção teórica e vai profetizar, por exemplo, o advento da revolução que queria abolir, por exemplo, a propriedade privada, instaurar a sociedade comunista e etc. E contra ele vai se opor a escola austríaca, né? O primeiro volume do Capital, de 1867, ele vai ser publicado um pouquinho antes do volume de Karl Menger, né, dos princípios da economia política. Karl Menger, ele é o criador da escola austríaca, pode-se dizer assim, né? Ele vai dar início a essa corrente que é conhecida como uma economia neoclássica. A sua linha de pensamento, ela consiste na rejeição, como eu disse, dessa teoria do valor-trabalho. Ele vai escrever o seguinte, olha: a teoria segundo a qual a quantidade de trabalho empregada para produzir um bem, ou então seu custo de produção, regulam a relação de troca entre os bens que devia explicar o fenômeno dos preços, demonstrou-se contrária à experiência e decididamente insuficiente depois de um exame mais aprofundado. Muitíssimas coisas, apesar do trabalho empregado para produzi-las e outros altos custos de produção, atingem preços muito baixos e, por vezes, não obtêm nenhum preço, enquanto frequentemente os bens que nos são oferecidos pela natureza atingem preços elevados. Os formuladores da teoria econômica não podem ter deixado de pensar que, por vezes, o preço que pagamos por um bem não depende do trabalho ou dos custos de sua produção, mas que, ao contrário, empregamos trabalho e capitais para produzir bens que pensamos vender a preços vantajosos. Então, veja bem, hoje, por exemplo, a gente vive uma era de especulação financeira, né? Então, como que a gente poderia aplicar essa teoria do valor-trabalho na realidade de hoje? Parece que eles estavam profetizando exatamente isso, né? Você conseguiria, por exemplo, adequar essa ideia de valor e trabalho? É difícil. E aliada a essa teoria, inclusive, eles também têm a lei da utilidade marginal decrescente. Por quê? A demonstração da inconsistência dessa impotência explicativa da teoria do valor-trabalho, ela é o primeiro traço característico da economia neoclássica. O segundo esforço vai consistir nessa lei da utilidade marginal decrescente, que é bem simples, a gente dando exemplos aqui vocês vão entender. O ponto de referência constante, ele é constituído pelo consumo, é a satisfação das necessidades, não é isso? O ângulo visual a partir do qual a teoria deve olhar o desenvolvimento da atividade econômica para compreender as leis que a regulam. E essas necessidades, elas são cultivadas sempre no âmbito individual, né, no plano individual. Então, todos os bens e serviços, eles podem mais ou menos ser úteis, depende da situação, da circunstância. Um copo de água no deserto é diferente de um copo de água aqui agora, por exemplo, né? A utilidade de uma mercadoria ou de um serviço, ele consiste na satisfação que o proprietário ou o destinatário vão obter. Então, com essa premissa, nós vemos que à medida que o indivíduo adquire unidades acrescidas de uma mercadoria, aumenta a satisfação ou a utilidade total que dela retira, mas não em medida proporcional. Ou seja, ela aumenta em uma taxa decrescente até o final máximo, além do qual o acréscimo de unidades não só não proporciona mais nenhuma utilidade, como pode ser até inútil ou até prejudicial. Vamos dar o exemplo aqui da água, né? Se a gente tiver com sede, a gente vai beber o copo d'água. Ele vai proporcionar uma dose de prazer, né? Você está com sede, você bebe a água, tem uma grande utilidade. Se a gente bebe o segundo copo, ainda tem utilidade. A gente vai tomando, toma o terceiro copo d'água, a utilidade vai diminuindo e vai diminuindo cada vez mais. Até que chega um ponto que se a gente tomar mais água, a gente pode ficar enjoado, por exemplo. Então, a utilidade do copo que nós adicionamos ao consumo vai decrescendo até chegar a zero e até chegar em valor negativo, no caso do enjoo, né? Por outro exemplo, a gente tem, por exemplo, o bife. Um bife ele é ótimo para uma pessoa que está passando fome, né? Mas se eu, por exemplo, sou vegetariano, que utilidade tem um bife para mim?
né? E para o mesmo indivíduo, um bem ele pode ter mais ou menos utilidade, conforme a quantidade em que ele está disponível. Por exemplo, $10 para um milionário. O que significam $10 para um milionário? Nada. Mas se for para uma pessoa que está passando fome na rua, é uma riqueza enorme, né? Até a sobrevivência dele, né? Então, ainda que, por exemplo, um rico, por exemplo, esteja em dúvida, eu vou gastar um dinheiro para comprar um cigarro, né? E eu sou rico, estou querendo comprar um cigarro. O pobre ele não vai avaliar da mesma forma esse cigarro. Por quê? Porque ele vai ver a questão: será que o prazer que eu vou ter com esse cigarro, ele é tão grande assim para eu poder gastar um dinheiro que vai me fazer falta depois? O rico talvez não tenha essa mesma noção, né? Essas considerações eles encontram essa expressão nessa lei da utilidade marginal decrescente, que afirma em termos gerais que à medida que o consumo de uma mercadoria por parte do indivíduo aumenta em relação ao seu consumo a outras mercadorias, a utilidade marginal da mercadoria em questão, em igualdade de condições, tenderá a diminuir em relação à utilidade marginal das outras mercadorias consumidas. E é em base a tais leis que se compreende imediatamente, por exemplo, o motivo pelo qual as quantidades superabundantes de uma mercadoria têm preços baixos ou se explica a repartição das despesas de um indivíduo, que o indivíduo faz entre bens diferentes, ou ainda o uso otimizado dos recursos em um sistema econômico. Então, a gente pode concluir da seguinte forma: olha, o valor de uma mercadoria ele depende unicamente do grau final da sua utilidade. Ou, a gente citando Karl Menger, né, a gente poderia dizer o seguinte: olha, o valor de uma unidade da quantidade de um bem disponível para o indivíduo é igual à importância da mais fraca satisfação por meio de uma unidade da quantidade total de um bem, né? E, por falar em Karl Menger, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Como eu disse, ele é o fundador da Escola Austríaca de Economia. Ele vai escrever nos princípios da economia política, quase mesmo na mesma época do Capital, 5 anos depois, né? E, a partir dele, vários discípulos vão seguir as ideias de Karl Menger, né? Em 1883, Menger vai publicar também uma outra obra muito importante, chamada Pesquisas sobre o Método das Ciências Sociais, e em particular da Economia Política. Nessa obra, ele, em primeiro lugar, reforçou o primado da teoria econômica. Isso foi feito contra, inclusive, as concepções da escola histórica alemã de economia, que, nessa escola, ela reduziu o estudo da economia a pesquisas da história de fatos econômicos. Menger vai afirmar que sem teoria econômica não há explicação de fatos econômicos nem previsão. Então, ele vai pôr em evidência o fato das inevitáveis consequências não intencionais das ações humanas, que são intencionais. E faz ver como a maior parte das instituições sociais, e principalmente as mais importantes, a linguagem, a moeda, a formação de muitas cidades, o Estado, o mercado, são justamente o resultado não intencional das ações humanas dirigidas a um outro objetivo. Ou seja, as ações humanas têm um objetivo que é intencional, mas produzem efeitos não intencionais. Em geral, por exemplo, os seguidores de Karl Menger eles vão fazer diversos ataques ao sistema marxista, principalmente no que tange às questões econômicas abordadas e essa ideia mesmo que eles pensam nessa profecia marxista, né? Entre eles nós encontramos, por exemplo, Ludwig von Mises, autor de obras como Socialismo, Ação Humana, O Estado Onipotente. Nessa obra, por exemplo, Socialismo, ele vai dizer que a economia socialista, ou seja, a economia que aboliu a propriedade privada dos meios de produção, ela é impraticável e fadada necessariamente à falência. A economia de planificação centralizada é carente da bússola que, na economia de mercado, seria o cálculo econômico, o cálculo dos custos e benefícios, baseado sobre os preços de mercado, que indicam preferências dos consumidores e escassez quase de mercadorias. E assim, justamente que a mercadoria planificada produz o desastre econômico e, ao mesmo tempo, a corrupção mais desenfreada e o arbítrio sem controle dos governantes sobre os governados. Ele também vai defender o individualismo metodológico. Mises ele vai atacar a tendência de atribuir substância e existência real a conceitos coletivos, como Marx vai fazer, né? Por exemplo, a ideia de nação, partido, Estado, sociedade, seita, etc., né? Esses conceitos, segundo ele, não correspondem na realidade efetivamente a nada. Não existe partido como entidade distinta, autônoma, talvez superior a indivíduos. Existe, na verdade, indivíduos que abraçam ideias, que agem coerentemente com essas ideias. Os coletivistas eles pensam que os conceitos correspondem a realidades substanciais, por exemplo, eles coisificam, fazem se tornar coisas aquilo que, ao contrário, são conceitos abstratos, apenas símbolos para os indivíduos com determinadas ideias e que fazem certas coisas. Tal coisificação dos conceitos coletivos significa, na prática política, a anulação do indivíduo, mas a realidade, segundo Mises, é que apenas o indivíduo pensa, apenas o indivíduo raciocina e apenas o indivíduo age.
E se o indivíduo não tem liberdade econômica, ou seja, se não existe a propriedade privada dos meios de produção, que é negada por Karl Marx, não será possível nenhuma outra liberdade. Na sociedade capitalista, na sociedade em que vigora a economia de mercado, os soberanos eles são os consumidores. Se as pessoas desejam, por exemplo, ler a Bíblia ao invés dos livros policiais, o mercado deve produzir muitas cópias de Bíblia, né? Mais ou menos essa ideia. Então, você vai sempre, é a lei do mercado que vai dizer, né? Por isso ele vai dizer o seguinte, ó, logo que a liberdade econômica é removida, todas as liberdades políticas e a Carta dos Direitos se tornam um engano. A liberdade de imprensa é um puro engano se a autoridade controla todas as secretarias de imprensa e as fábricas de papel. Em poucas palavras, então, a gente pode dizer o seguinte, que a eliminação do mercado tolhe toda a liberdade e deixa ao indivíduo apenas o direito de obedecer. O Estado, de direito, ele encontra seu fundamento na economia de mercado, então, segundo ele, né? Então, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. Vai ser um prazer ajudá-los a compreender um pouquinho mais sobre a escola austríaca e seus pensadores.